Seja bem-vindo ao mundo fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês O Sítio Sangrava. Capítulo 21. Ruth não sabia que existiam tantas estrelas no céu. Claro, os professores de ciência mencionaram os números astronômicos das galáxias nas aulas que ignorava, com a arrogância típica dos adolescentes privilegiados. Eu estava preocupada demais com o que acontecia ao redor do próprio umbigo para considerar as distâncias que as luzes levariam anos para percorrer. A garota achava que não tinha tempo para perder com isso. Havia um universo para descobrir dentro de si mesma antes de demonstrar qualquer interesse pelos astros que teimavam em existir à distância. Cada passo na grama alta e úmida de orvalho era dado com um desconforto alienígena. A terra fofa lhe desafiava o equilíbrio, emitindo sons estranhos antes mesmo do calcanhar firmar-se no solo. Não era racional aquela ideia, mas Ruth temia que as batidas frenéticas do seu coração atraíssem os monstros da casa maldita. Respirava devagar, lutando contra o próprio fôlego, evitando qualquer barulho que destoasse da sinfonia de sapos e cigarras na madrugada. O ar quente colava a camiseta na pele. Gotas generosas de suor pingavam da ponta do nariz. Mais uns passos e alcançaria a cerca. Enferrujado e frouxo, o arame que unia os postes de madeira na divisa da propriedade não via manutenção há décadas. Alguns metros para a direita ou para a esquerda poderiam levá-la a um trecho de cerca destruído, mas preferiu não se arriscar e, por isso, abaixou-se para cruzar o arame. Do outro lado da propriedade, a grama era ainda mais densa e de difícil acesso. Esticou a perna para vencer o capim, arfando com o esforço. Ainda que o medo e o cansaço aumentassem o desejo de dar meia volta, havia uma dose de culpa a ser considerada. Mara precisava dela. A amiga que lhe havia salvado a vida mais de uma vez, sendo pelo menos em uma ocasião, literalmente. E quase sempre salvando-a de si mesma. Usando os braços para abrir o caminho pelo mato alto, foi surpreendida por uma lufada de vento. Era o fim do matagal, dando lugar a uma trilha no meio da grama. Era como uma estrada secreta, que começava em algum ponto no pé do morro e subia em direção ao desconhecido. Ruth encontrou um caminho estreito de terra batida e decidiu segui-lo. Os pés ainda deslizavam em falso na lama, mas agora progredia com mais consistência. Em poucos minutos, estacou, deparando-se com algo incompreensível. Um casarão colonial, tal qual os que serviam de cenário para novelas de época. Um verdadeiro castelo de uma outra era diante dela, castigado pelo abandono e a passagem do tempo. Apesar da arquitetura imponente, a impressão que Ruth tinha é de que a estrutura não resistiria a um vendaval mais agressivo. As paredes tomadas por vinhas, janelas quebradas e folhas secas estavam acumuladas na escadaria de acesso, cobrindo quase todos os degraus até a porta semi-aberta. Não poderia ser aquele local certo. Impossível que alguém morasse naquele lugar. Ruth encheu os pulmões e gritou um olá na direção da casa. Preparou-se para repetir o chamado, quando uma luz brilhou, tímida, dentro da casa em ruínas. Boquiaberta, caminhou em direção à casa. Precisou combater o instinto de fuga e autopreservação e seguir adiante. Cada degrau da varanda emitia um rangido barulhento, erguendo um cheiro de poeira e mofo. Parou diante da porta dupla e observou a luz dançar no chão pela fresta da madeira carcomida. Respirou fundo e tocou a maçaneta, áspera de ferrugem e teias de aranha. Não foi preciso muito esforço para que a porta cedesse, em um lamento agudo devido à falta de uso das dobradiças, o eco reverberando pelo salão vazio. O ar da noite acompanhou-a, fazendo as folhas secas voarem em redemoinhos no chão da sala nua. As paredes rachadas e manchadas de umidade
luminosidade eram iluminadas por velas do grande lustre no centro da sala. O pé direito do aposento permitia que a luminária de considerável tamanho fosse ostentada de forma grandiosa, rememorando um tempo em que aquela casa exultava luxo e sofisticação. Em meio à imundície do cômodo vazio, perguntava-se como era possível aquele lugar existir. Olhando para cima, questionava ainda como uma estrutura daquele peso permanecer intacta depois de séculos de abandono. E mais ainda, de que forma dezenas de velas foram acesas momentos antes dela entrar no recinto? Afinal, não vira a luminosidade delas pela área externa. Um pouco além do lustre, entre as escadarias que conectavam a sala com os demais aposentos, Ruth encontrou uma pilha de entulhos, galhos e folhas secas. Como se alguém, em algum momento, decidisse unir toda a sujeira em uma grande pilha ao fundo da sala. Ruth prosseguiu com cautela, pé ante pé, lutando para manter o equilíbrio sobre o chão irregular, rachado e deformado por raízes que rompiam o assoalho para depois mergulhar nos confins da terra. À medida em que se aproximava daqueles restos, os detalhes começaram a saltar-lhe os olhos. Havia algo ali submerso nos restos da floresta morta. Era um objeto, grande como um móvel. Uma poltrona, talvez, coberta por folhas e ramos secos. Então, o monte se mexeu. As pernas de Ruth fraquejaram e perdeu o equilíbrio, caindo sentada no chão. Os dejetos desmoronaram aos poucos, revelando uma poltrona com um espaldar alto, ocupada por um homem cadavérico. Órbitas oculares vazias, pele murcha e dentes cinzentos. Aquele cadáver seria o bastante para arrancar um profundo grito de horror de Ruth, antes aquela fosse a única consequência daquela noite maldita. Tudo piorou quando o cadáver falou. Você. A voz do morto era como gravetos quebradiços. Ruth nem esperou a conclusão da frase. Tratou de afastar-se, gritando em pânico. Um puxão no tornozelo interrompeu a fuga da moça com um tranco. A garra áspera apertou-lhe a canela e ela tentou livrar-se daquilo com chutes afoitos e inúteis. Sua canela estava presa por uma raiz que se movia como um tentáculo saído da terra. Logo, uma segunda haste lhe agarrou a outra perna, arrastando-a para perto do trono de folhas secas onde o cadáver a aguardava, impassível. Os tentáculos ergueram Ruth de ponta cabeça, fazendo-a debater-se como um novilho no abatedouro. Ficava cada vez mais próxima da monstruosidade que reinava no fundo da sala. Ruth gritava enquanto a distância entre ela e o rosto cadavérico diminuía. Você não é Lúcia. O hálito ocre da caveira tocava-lhe o rosto. Esperando ser devorada ou dilacerada por aquela criatura infernal, Ruth viu-se aturdida pela tentativa de comunicação. Mais que isso, por reconhecer o nome proferido pela boca morta. Referia-se à falecida avó, a dona do sítio, cujo ocaso a trouxera àquela situação maldita. Não sou Lúcia, mas sim a neta dela. Esforçou-se para soar simpática, apesar de aterrorizada. Pensou em encarar a criatura em busca de piedade, mas arrependeu-se no mesmo momento. No lugar dos globos oculares havia poços escuros e magnéticos, pequenos buracos negros sugando energia ao redor. E mesmo sem olhos, o esqueleto pendia a cabeça para o lado, como se tentasse entender quem era aquele inseto que invadira seus domínios. A mandíbula cinzenta se abria e fechava com estalos secos, enquanto as raízes que suspendiam Ruth a aproximavam dos dentes ameaçadores. Ruth tentava se proteger, mas o medo deixou os braços inertes. Não, por favor, me deixe embora. Ruth choramingou. Lúcia partiu. Ninguém mais partirá. Ruth ficou aturdida pela voz quebradiça, assim como pela mensagem. Havia uma mente por trás daqueles poços escuros. Lúcia faleceu, senhor. Ela era minha avó. A caveira parou por um instante, como se tentasse compreender. Logo depois rosnou irritado antes de deixar que a gravidade devolvesse a moça ao chão, soltando-lhe as canelas. Por um momento,
tudo se apagou. Quando recobrou a consciência, Ruth estava sozinha no escuro em meio às ruínas do casarão. A cabeça latejava e certa protuberância um pouco acima da nuca denunciava o ponto do impacto com o solo. Foram precisos alguns instantes até que as memórias emergissem na mente desorientada. Levantou-se devagar, buscando forças para manter a cabeça erguida. O peso do corpo sobre as canelas feridas era imenso. Apoiando-se nas paredes, chegou à porta e girou a maçaneta. Disposta a esquecer o que tinha vivido ali, preparou-se para deixar aquela casa. Parou antes de colocar um pé para fora. Deu conta de que não podia voltar. Mara ainda precisava do antídoto. Suspirou então e murmurou um palavrão antes de voltar para a escadaria da mansão. Ao chegar no pé da escada, viu que no alto um menino a esperava. Usava uma bermuda, as pernas finas à mostra, além de suspensórios sobre a camisa de algodão. Tinha cabelos loiros e o rosto de um pálido quase espectral. A senhora precisa de ajuda, tia? O menino tinha a voz dissonante da pré-adolescência. Ela congelou no meio dos degraus sem saber como agir. Não tenha medo, tia. Eu protejo a senhora. O menino estendeu a mão acolhedora. Hesitante, Ruth retomou a subida e tocou os dedos frios do menino. Quem é você? Ela gaguejou. Minha mãe me chama de Pedrinho. Aqui não é bom lugar para forasteiros, dona. Ainda mais depois que escurece. O que busca aqui? Nada. Quero dizer, preciso de um antídoto para minha amiga. Ela foi envenenada. Como assim? Ela tomou um chá e agora está passando mal. Que tipo de chá? Não sei. Uma senhora preparou para ela. Diz chamar-se Dona Benta. Apareceu do nada e fez o chá. E o que faz a senhora acreditar que encontraria uma cura aqui? A menina disse. Menina? Emília. A expressão pacífica e acolhedora do menino se tornou subitamente grave. A senhora não deve confiar nessa menina. Ruth levou as mãos à cabeça em aflição. Que escolha a gente tem? Tudo o que queremos é sair daqui. Vamos deixá-los em paz, prometo. Só preciso do antídoto para minha amiga e saímos. Prometo que não voltaremos nunca mais. Acalme-se e venha comigo. Pedrinho virou-se e caminhou rumo a uma porta no fim do corredor. Ruth o acompanhou enxugando as lágrimas. O ambiente que entraram era tomado por móveis cobertos por lençóis. Mesmo os muitos quadros na parede pendiam cobertos. O cheiro de poeira ardia as narinas dela. A luz da lua penetrava por um vitral circular no alto do recinto, os raios marcados pelas partículas de poeira suspensas. Pedrinho puxou o lençol que cobria um dos móveis, revelando uma mesa de boticário, repleta de pipetas e recipientes translúcidos, cheios de líquidos coloridos, além de tubos de ensaio. No centro, um livro pesado de capa de couro. Passando o dedo fino e magro pelo índice, o menino examinou a página amarelada até encontrar o que procurava. Em seguida, puxou um tubo de ensaio contendo um líquido azulado. Sua amiga deve beber isto antes do sol nascer. Pedrinho entregou o frasco tampado com uma rolha para Ruth. Muito obrigada. O olhar de Pedrinho só poderia ser interpretado como uma expressão de comiseração. Tia, muito sangue já foi derramado nessa terra. O que você vê só se revela nas trevas. Mas, uma vez conhecida, a verdade não pode mais ser contida. O menino sentenciou profeticamente. Vocês conhecem a verdade. Sabe que partir nunca foi uma opção. Mas como? Um arrepio frio subiu pela espinha de Ruth. Sabe, nossa família fez coisas horríveis. Muito sofrimento fertilizou esse canavial. E depois o milharal. Quem planta sofrimento colhe vingança. Colocaram uma maldição sobre nossa linhagem, para que nenhum espírito conhecesse a paz até que cada membro deste clã pagasse com sangue pela crueldade dos nossos atos. Eu, tia, já paguei a minha parte. E minha irmã caçula. E todos que aqui viveram. Mas não teremos paz enquanto todos os filhos da terra não sangrarem sobre este solo. E nem vocês terão. Do nada, o menino parou como se tivesse congelado. O olho direito dele caiu para dentro do crânio, deixando um buraco escuro e assombroso no lugar. Um grito de horror tomou a garganta de Ruth. Pedrinho estendeu a mão e ela viu que a carne estava podre, caindo dos ossos.
presa entre os dedos indicador e polegar a pequena ampola de líquido azulado. A mandíbula seca de Pedrinho espatifou-se no chão no momento em que ela agarrou o vidrinho. A cabeça, reduzida a um crânio cambaleante, soltou-se do pescoço e rolou pela escadaria. O que restava do corpo desmontou como um castelo de cartas, atingindo o chão e levantando uma nuvem de pó. Ruth correu como jamais fizera na vida. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Tosca Apresenta O Sítio Sangrava. Se você gostou, não se esqueça de comentar e avaliar este podcast no seu agregador. E se você aprecia o nosso trabalho e quer contribuir para que possamos continuar trazendo um conteúdo de qualidade, visite o nosso site no Apoia-se. Lá você vai encontrar diversas formas de nos apoiar. Fique atento aos próximos episódios, sempre às sextas-feiras, à meia-noite. Até lá, boa noite e bons sonhos.